Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Bem-vindos ao Meu Pai Dizia podcast. Como meu pai dizia, quem vive de ilusão é mágico. Para a gente ter certeza se isso é verdade ou não, eu trouxe aqui hoje, para a gente bater um papo, o mágico Siskini. Fala aí, Siskini. Beleza, irmão? Fala aí, Fabiano. Tranquilidade? Beleza? Como é que estão as coisas? Legal. Cara, me diga uma coisa, como é que você começou nisso aí? Tá há quanto tempo? Como é que é a tua história? O meu início eu acho que foi bem inusitado, cara, porque eu trabalhava numa seguradora, né, e tinha um colega lá, que esse colega, ele sempre trazia uma mágica, sempre fazia uma mágica. Porque quando eu fui trabalhar, ele já fazia isso antes de eu começar a trabalhar nessa empresa. Tu tinha que idade nisso? Cara, eu acho que uns 18 anos. Ah. Aí um dia eu tava lá, o pessoal falou, o Lauro trouxe mágica, o Lauro trouxe uma mágica. Aí o cara entrou, fez uma mágica, falei, cara, que parada é essa? Aí aquilo me chamou a atenção. Porra, eu sempre fui muito curioso, sacou? Aí eu fiquei espantado com aquilo. Aí ele foi no outro dia, fez outra... Pô, cara, aí eu falei, não é possível, eu tenho que descobrir essa parada, como é que é isso. Aí eu fui numa loja de mágica que tinha ali na Miguel Couto, no centro da cidade. Fui lá e falei pro cara, pô, eu quero uma mágica assim, assim, assado. Aí o cara falou, tá. Aí você tinha que pagar... E era primeiro, tipo que era caro? Como é que é? Tu vai numa loja de mágica dessa, eu quero a mágica X, eu quero a mágica Y, como é que é isso? Sempre foi caro. Sempre foi caro. Mágica nunca foi uma coisa barata, sabe? Baratinha. A não ser aquelas brincadeirinhas de jogar o sangue. Isso não é mágica, né? Sim, brincadeira. Sim. O pessoal fala, mágica, mas não é. Agora, qualquer mágica sempre foi caro. E então eu fui lá e comprei a mágica. Aí... comprei outra. Chegou uma hora, cara, que eu tinha mágica pra usar com pombo, com bicho. E eu não tinha bicho pra usar. E aí tu fez como? Então, aí eu fui acumulando aquilo em casa. O pessoal do escritório, que estava sabendo que eu estava comprando as mágicas... Mas tu não fazia pra ninguém até então? Era só em casa, tipo assim, dentro do banheiro, fazendo a mágica? Não fazia. Simplesmente não fazia nada. Eu comprava... Só pra se divertir? O equipamento, não. Levava pra casa o equipamento, olhava, que legal, mas não usava. Não tinha como usar. Tinha que botar bicho, pô. Eu não tinha bicho. Aí quando eu vi, cara, que tinha uma opção de mágica, eu falei, cara, tem uma opção de mágica, fazer o quê? Aí o pessoal sabia que eu tava comprando as mágicas. Aí a galera começou a me chamar. Pô, faz uma mágica lá em casa e tal. Aí eu, não sei, ficava assim, seguro. Mas tu treinava isso lá durante assim, tu estava trabalhando e fazendo mágica pra galera, igual o teu colega fazia, não? Não. Eu não fazia pra ninguém. Eu não fazia no escritório. Eu treinava, ia pro banheiro, treinava algumas de manipulação, que se chama de manipulação, é mágicas que você usa... porque você só usa a mão mesmo, sabe? Que você... Tipo close-up, aquelas mágicas de pertinho e tal. Então, eu treinava muito isso, mas eu não apresentava pra ninguém. Aí, essas tudo bem, dava até pra fazer, mas eu não fazia. Aí, o que aconteceu, cara? O pessoal começou a me chamar. Aí eu falei, pô, e agora? Tinha que ter pombo. Aí eu fui lá no centro da cidade, tinha uma loja lá que vendia um pombo, uma raça de pombo pequena, que não é esse de telhado. É uma raça menor, não sei nem qual o nome, mas é uma raça de um pombo menor, todo branquinho. E todo mágico usa essa raça? Usava, porque é pequena. Né? Hoje em dia quase não usa isso, mas assim, hoje... Cara, não, tem mágico que usa pombo. Eu não uso mais, né? Eu usei no início, mas não uso mais. Porque eu sou contra. Então, porque o bichinho sofre. Não é mesmo? Maltrata, cara. Não tem como. Mas chega a morrer, alguma coisa assim, cara? Já morreu um pombo comigo, pô. O meu ajudante foi pegar, quando abriu a bolsa, um negócio chamado... Eu tô rindo porque, pô, foi uma situação... Imagina, na hora do show, o rapaz foi lá pegar o pombo na frasqueira, quando ele abriu... Assim, do lado, assim. Eu fazendo aqui... Pombo morreu. Aí eu... Porra, pombo morreu. Aí agora... Não, é que eu não levava só um, né? Levava uns 3 e tal. Aí o pombo morreu, cara. Dentro da frasqueira. A gente chamava frasqueira. É uma bolsa que a gente fazia uns furinhos e o pombo ficava lá dentro e tal. Chamava frasqueira aquilo. Aí, enfim, eu comecei a fazer, sabe? Comecei a comprar os bichinhos e tal. Eu comecei a fazer. Aí fui fazendo pra um, fazendo pra outro. Aí um me emprestou me prestou um smoke pra eu fazer. Né? Aí foi... Mas isso você não tava cobrando. Isso era só amigo, né? Fazia assim... sei lá, no início o pessoal me dava como se fosse hoje, sei lá,
uns 30 reais, entendeu? Só para eu ir lá, botar o combustível e tal, 40 reais, sei lá, por aí, alguma coisa assim. Mas eu não vivia disso. Sim. Era conhecido. Enfim, aí foi indo. Aí, cara, eu entrei para um... Comecei a... Porque para você se profissionalizar, vamos dizer assim, né? Porque você vai aprendendo. Só que chega uma hora que se você... Naquela época, em 87, 88, naquela época, você não tinha internet. Não tinha YouTube. Você tinha que aprender com quem? Tinha que aprender com as pessoas. Alguém que sabia para poder te passar. Um ia passando pro outro, né? E isso era fechadão. As pessoas, os mágicos não falavam, cara. Se tu chegasse lá, me ensina como é que faz tal coisa. Não ensinava, não. Tu tinha que, se integrar. Um curso, não tinha nada nisso, não tinha nada. Tinha um curso. Eu não fiz o curso porque quando eu descobri o CBI, que era o Círculo Brasileiro de Ilusionismo, quando eu cheguei... O que é isso? O que é CBI? Círculo Brasileiro de Ilusionismo. Mas era tipo um sindicato? Não é sindicato, era um clube, pô. É um clube? E nesse clube tinha curso. Só que quando eu cheguei lá nesse clube, eu já sabia mais do que o curso podia me oferecer. E qual é a vantagem do curso em si? Desse clube? Você aprendia o básico ali, e dali você começava a interagir com os outros mágicos mais velhos, mágicos mais famosos e tal. Todo mundo frequentava aquilo. E ali você ia trocando ideia, sacou? Só que, para o cara tirar algo de algum deles lá, era maior dificuldade, cara. Então, assim, não tinha vantagem de você ser do CBI. Não, você tinha lá uma carteirinha, entendeu? Sim. Que você recebia essa carteirinha. Mas te dava o quê? Direito a quê? Essa carteirinha você tinha direito de entrar de graça no circo. Você podia entrar de graça no circo, cara. Tu dava uma carteirada na hora de entrar no circo? Mágico, O cara, entra aí. Aí onde eu morava, os caras sempre montavam um circo em frente. Aí, e o meu prédio era em frente. Aí eu ficava ouvindo, né? E tal. Aí um dia eu fui lá no circo, cara. Eu falei, eu vou tirar essa parada limpo. Aí vou dar uma carteirada lá no porteiro do circo. Fui lá com a carteira e tal. Aí cheguei, aí o cara olhou, eu falei, eu sou mágico. O cara, tá. Eu falei, não, sou do CBI. Aí mostrei a carteirinha pra ele. Ele falou, tudo bem, pode entrar aí, pô. Aí eu fui e entrei mesmo. Aí, enfim. Sim, mas você estava falando que os caras não passavam, você não tinha um mágico passando para o outro, era uma coisa meio fechada para você começar a trabalhar. Era fechadão. E aí até aconteceu uma vez, porque fazer aparição de pombo tem uma técnica, é bem complicado, não é fácil não. Você pegar um lenço assim, um pombo, isso é difícil, tem que treinar pra caramba. E tem uma técnica e tem uma forma de você construir lá o equipamento, o acessório, vamos dizer assim, que você faz a aparição do pombo. Tem um acessóriozinho. Mas você não comprava isso? Você já fazia isso? Não. Tu tinha que fazer, pô. Tudo artesanal. Tinha que fazer. Aí, lá fora, cara, na gringa devia ter, né? Mas aqui era muito difícil. Aí eu fui no circo falar com um mágico lá, que era um mágico bem famoso, não vou falar o nome dele. O cara era bem famoso, né? Famoso que eu digo... Dentro do meio. Dentro do meio, né? Aí... eu cheguei pro cara e falei, aí bati lá no trailer dele, quando ele atendeu, expliquei, falei que eu tava fazendo e tal, que era do CBI, que eu queria aprender aparição de pombo. O cara falou, o cara me tratou malzão, né? Falou assim, só faltou falar, sai fora, seu filho da puta, vai embora, só faltou falar isso. Aí dali eu fiquei meio assim e tal, mas continuei frequentando tal, e as reuniões. Aí eu descobri que tinha encontros de mágico, vinha mágico até de outros países, vinham para cá e tal, quando tinha os eventos, né? Então, e tem o FISM, que é um evento muito famoso de mágica, que acontece no mundo todo. Se bem, vem de mágico de todo mundo todo, mas normalmente acontece na Argentina. Chama FISM. Aí vem mágico, vai mágico, cara. Todo ano tem esse FISM? Eu não sei se é todo ano, cara, mas eu acho que eu não lembro mais. Aí devem vir os mágicos, deve vir a galera que vende mágica também, né? As empresas, tal. Né? Normalmente não são empresas, não. É o cara que fabrica mesmo. Tudo o cara é um fabricante. Ainda é tudo artesanal? É tudo manufaturado, entendeu? Tá. Então não é assim indústria que o cara... Bom.
Pelo menos o que eu sei. Aquelas grandes ilusões eu não sei, né, cara? Mas eu acho que também não é não, porque não tem isso. Você não vai comprar isso assim, sabe? Mas aí tu estava falando que começou nisso aí tu foi crescendo dentro da carreira, foi uma coisa foi puxando a outra, e daqui a pouco tu começou o quê? A cobrar, me dar um pouquinho aqui e tal? Não, aí eu comecei a ver que existia esse mercado e já tinha um conhecido meu, um colega, que ele já estava há 5 anos na minha frente, já trabalhando com isso. Eu trabalhava na empresa ainda lá, na seguradora, e ele já estava trabalhando com o mágico. E então ele me falava, né? A quantidade de show que ele fazia e tal. Eu achava até que era mentira. Ele fazia, fiz 10 shows no mês. Eu achava que era mentira aquilo. Porque eu fazia um a cada 6 meses, sei lá, sabe? E aí, tu tava na empresa, tu treinava lá, né? Eu trabalhava numa empresa, tinha meu salário lá e tal. Não pensava nem em viver disso. Mas eu gostava muito. Então, cara, chegou uma hora, aí chegou 91. Teve o Collor. Aí teve aquela enxurrada de demissões. Lembra disso? Sim, sim. Então, aí teve aquela enxurrada de demissões. E eu fui um dos demitidos, né? Lá nessa seguradora que eu trabalhava. Te forçou a ir pro mercado. Não, aí eu fiquei parado. Mercado de mágica. Então, mas aí eu já fazia mágica assim, mas ainda não era profissional, sacou? Eu não vivia disso. Fiquei um tempinho parado, mas fazia assim, né? Pra um, pra outro, aquela coisa, mas nada profissional. Porra, então, aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso. Isso foi acontecendo assim, meio que naturalmente. Não foi virada de chave, assim, vou trabalhar com isso. Foi acontecendo naturalmente, porque eu não pensava em viver de mágica. Entendeu? Então, como eu gostava muito, falei, unir o útil ao agradável, né? O pessoal tá me chamando e tal, eu vou continuar fazendo e vou ganhando um dinheirinho. Mas eu não pensei em viver de mágica. Quanto tempo você levou para entre começar a aprender a mágica e virar mágico de fato, né? Ou seja, começar a ganhar dinheiro de fato. Foi de 87 até 92, mais ou menos. Uns 5 anos aí para poder... porque foi depois da demissão. Sim, aí passou mais ou menos um ano. Treinar mais também. Passou mais ou menos um ano e meio, 2 anos, no máximo. Então, foi entre 92 e 93 eu comecei a cobrar. Mas cobrava muito barato, né, cara? Sim. Mesmo assim, mesmo no início... Pra começar a entrar no mercado, eu cobrava muito barato, entendeu? De novo, eu não pensava assim, vou viver disso. Não pensava. Tava acontecendo, tava ganhando dinheiro com uma coisa que eu gostava de fazer e tava indo. Mas aí, realmente, fui me profissionalizando e fui vendo que aquilo... tinha mercado. E aquilo dava muito bem, né? Cara, chegou uma hora que eu já fazia 40 shows, 50 shows por mês, cara. Não, chegou aí também no show da Xuxa, não teve? Fui no show da Xuxa, foi bem engraçado, cara, porque foi uma coisa bem curiosa, porque é o seguinte, tinha um empresário que ele, um produtor, né, que ele levava toda essa galera, palhaço, mágico, malabarista e tal, toda essa coisa assim, meio circense, ele levava pro show da Xuxa. Tipo uma agenciadora, agenciava essa galera. Era uma agência que levava, tinha lá um cadastro de todo mundo, né? E o cara levava essas pessoas para lá. Mas esse cara, ele, assim, eu não era uma das preferências dele. Não, ok, entendeu? Porque, tem gente que gosta do cantor tal, gosta do fulano tal, isso aí não tem nada a ver. O cara tinha a preferência dele lá. E eu não era uma delas. Mas... um dia me ligaram de lá, dessa agência, porque o Teatro Fantoche que ia pra Xuxa naquele dia, me ligaram de manhã. Tinha que estar lá às 3 horas da tarde. O Teatro Fantoche que ia, disse que não ia poder ir mais. Aí ficou um buraco. Deu uma brecha, te chamaram. Aí eu não sei por que me ligaram. Talvez tenham ligado para os outros não tinham disponibilidade, não sei, mas me ligaram. Aí, Cisquini, tu pode ir lá e tal, você quer fazer um programa na Xuxa. Eu fiquei meio assim, falei, cara, televisão, não tô acostumado e tal. Aí fiquei meio assim, né, inseguro. Mas eu falei, cara, vambora nessa parada. Tá bom, eu falei pro Miguel, que é o cara que me liga, Miguel, vou sim. Beleza. Aí fui pra lá. Era na Lineu. O show da Xuxa ainda não era no Projac, não, né? Na Lineu. Aí, cheguei lá, entrei lá com o cara, com o responsável, né? Entramos lá e tal, ficamos aguardando. Aí eu pensei, cara, eu falei, olha só, eu vou nesse negócio inseguro. Falei, eu vou levar a minha melhor mágica, a mágica que eu tenho maior segurança em fazer, que não tem erro e que agrada. Eu pensei, qual é a minha melhor mágica que agrada e que não vai ter erro?
Foi o que eu fiz. Levei essa. Era Qual uma era? mágica só. E qual era? É aquela da guilhotina. Ah, da guilhotina. Só que não é como você fala guilhotina, aí tu pensa que aquelas mágicas que os caras fazem cortar a mulher. Não, não é isso. É uma mágica cômica. Entendeu? A apresentação dela é cômica. Eu já vi esse número. Então, tu já viu. É uma apresentação cômica. Ela não é para dar, não é aquela coisa de, é para rir. Não, mas apesar de que tem o efeito mágico. A galera toma um susto ali. Tem o efeito mágico, mas o objetivo é realmente a tônica é o humor. Aí eu levei essa mágica que eu sabia. Falei, cara, isso aqui eu tô seguro, tô na minha zona de conforto, né? Não vai ter problema. Aí eu fui. Chegou lá, aí daqui a pouco... no show da Xuxa tinha aquele negócio, né? Tinha aquela musiquinha que era do circo, do LP, né? Uhum. Então, agora a gente gosta de brincar de circo, aquela coisa. Aí tinha hora que a música fala, né? E com vocês... Aí a Xuxa falava na hora. O mágico Siskini, o fulano de tal. Ela falava, não. Aí ela falou, mágico Siskini. Aí eu entrei. Aí entrei e tal, Siskini e tal, aquela coisa. Aí eu fui, peguei a guilhotina, aí fui fazer o número, né? Chamei uma paquita. Eu acho que o nome dela era Andresa. Andressa ou Andresa? Acho que era Andresa. Sim. A paquita. Aí chamei a paquita e tal. Aí ela veio, aí eu fiz o número da guilhotina, que tu já sabe como é. Cara... Foi sucesso, meu irmão. Não, o número é bom e é engraçado e dá um susto, né, cara? Não, assim. dá um... Não, aí... porque, assim, a pessoa tem que ver. Tem que ver para entender o que a gente tá falando. Sim. Então, o número fez maior sucesso. A plateia veio abaixo de rir, todo mundo riu, a Xuxa riu, todo mundo riu pra caramba. E a garota ficou desesperada, o maior susto, que é o objetivo da coisa, a pessoa ficar com medo mesmo. Ela morreu de medo. Aí... Quando acabou o número, a Xuxa, Siskini, ótimo, obrigada, palmas, sei que lá. Aí volte sempre e tal. Aí eu fui sair ali pro lado, né? Fora das câmeras ali. Quando eu saí, cara, veio um cara da produção com um headphone, aquele microfone aqui e tal, com rádio e tal. Aí o cara chegou em mim e falou assim: peraí. Me segurou assim e falou: peraí. Aí falou: Marlene, tô aqui com ele. Aí eu fiquei assim, eu falei, porra, cara. Deu ruim. Deu ruim, cara. Eu fiz alguma... Sei lá, né? Eu fiquei espantado. Eu não sabia nem o que pensar. Aí o cara falou, tô aqui com ele. Tá legal. Tá, vou passar pra ele então. Tá bom. Ele falou, a Marlene quer você na estreia do show da Xuxa no Projac. Aí eu falei, tá. Aí nisso que eu falei, eu saí andando. Aí veio uma pessoa da produção da Xuxa. Só que o cara que me levou, rapidamente ele já, o cartão dele. Atravessou. Entendeu? Já atravessou cada... Pô, cara, eticamente, eu fui por ele, né? Quando eu conto essas coisas, as pessoas falam, porque tu não deu teu cartão? Pô, cara, não dá. Entendeu? Eu não faço, não faria essas coisas. Não faço e não fiz. Aí eu deixei. Aí o cara foi lá, deu o cartão dele. Beleza. Pô, tu acha que a pessoa que faz um negócio desse, faz esse estardalhaço todo, a Marlene Matos dizendo que queria eu na estreia do programa. Você acha que isso ela foi uma coisa assim, em vão? Uma coisa que falou por falar? Não, ela queria realmente. Ela gostou e queria. Só que eu tive que ficar correndo atrás, cara, da agência, pedindo pra agência entrar em contato com a produção da Xuxa, porque, pô, falei... Aí eu expliquei, cara, você viu lá, tu viu o que aconteceu? Meu irmão, eu tive que insistir. Aí eles conseguiram. Aí eu voltei. Aí tu foi na inauguração? Aí eu só não lembro. Eu acho que não foi na inauguração, não. Certo. Não foi. Porque eles demoraram muito. Não, eu até entendo, tá? Porque a Marlene falou aquilo naquela hora, mas tu imagina a cabeça do pessoal. Programa novo, lugar novo, cenário novo e uma confusão do caramba. Tu imagina se a mulher pô, cadê o Mágico Siskini? Não vai lembrar. Pô, não vai, né? Eu até entendo, mas justamente por isso que o cara da agência tinha que ficar em cima. Sim, mas aí o importante é que tu voltou lá, conseguiu voltar. Voltei lá, aí dessa vez eu levei um outro número também, cômico, que na verdade, sim, esses dois números eu faço em show de infantil, mas eles também fazem parte do show de adulto. Isso que eu ia falar, eu já vi os dois números que você citou, já conheço, você faz os dois no show de adulto, porque cabe, né? Só a linguagem que é diferente. E quando a gente fala assim, show de adulto, não tem nada a ver com palavrão, não tem nada a ver com conotação erótica, nada disso. Quando eu falo show de adulto, é porque é o que você falou, é a linguagem. Então, por exemplo, eu faço uma piadinha de duplo sentido, a criança não vai entender, sabe? Então, por exemplo, eu chamo o cara, né? O cara lá, aí eu tô conversando com ele, eu vou e falo.
alguma vez você sentiu que pudesse ter um artista dentro de você? Entendeu? Aí todo mundo ri e tal. A criança não vai entender isso, né? Então, isso que quer dizer um show de adulto. Mas tem números que eu faço no show infantil que eu também faço no show de adulto. Só que no show infantil eu uso uma outra linguagem, né? Mas funciona para os dois. E o meu show de adulto, a criança pode assistir, qualquer idade, não tem problema nenhum. Só que é direcionado para o adulto, né? Como eu falei, a linguagem, as brincadeiras e tal. Não, e você puxa mais de humor, que assim, hoje em dia você tem um pouco de humor, né, dentro do show, né? Então você aí, mas aí você estava falando aí voltando à história Voltando à história da segunda apresentação, lá, né? Da segunda ida. Aí eu fui pro camarim, fiquei esperando lá. Só que esse número que eu levei, cara, é um número que eu faço só com homens. Eu não faço com mulher. Por quê? Porque eu boto na pessoa assim uma roupa, como se fosse um smoking, só que o braço é o meu. Então eu fico atrás da pessoa, manipulando. Não, não encosta. Sim. Não encosta. Não, mas você tá bem ou mal ali, né? Não, mas o meu braço fica aqui assim, né? A pessoa fica aqui em pé, então imagina. Faz com esse braço aqui de uma pessoa aqui atrás. Aí o braço fica assim, fica até meio curtinho, né? Fica parecendo até um Tiranossauro Rex. O braço fica curtinho, mas fica engraçado. Aí eu boto a roupa na pessoa, boto a cartola, só que a pessoa fica com o braço para trás e o meu braço fica aqui fazendo as mágicas. Aí tu foi fazer essa lá na... Fui fazer essa. Aí no camarim, eu falei, cara, e só tem mulher na plateia. Só tinha mulher. Porra. E as Paquitas, a Xuxa, só tinha mulher, pô. Aí eu falei... Tinha o dengue, né? Lá, sei lá. Não tinha mais. Não? Cara, eu não me lembro. Agora eu não me lembro se já tinha o dengue ainda. Mas também não dava. O cara com aquela roupa e tal, o outro era baixinho. Mas aí, o que tu fez? Aí eu fiz o seguinte. Aí eu vi um cara na plateia. Um cara se espalhafatoso, sabe? O cara tava assim. Aí, esse cara, eu não lembro agora direito, ele foi lá no camarim. Quando ele chegou no camarim, você que vai ser o mágico? Eu falei, tal. Aí ele falou, poxa, aí eu falei, pô, cara, tô com um problema. Aí expliquei pra ele, pô, preciso fazer isso com um homem. Aí, então você faz comigo, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, beleza, o cara era assim mesmo, né? Aí eu falei, eu falei, pô, beleza então, né? Eu falei, pô, tranquilo, né? Vou fazer com o cara e tal. Aí nisso chegou uma pessoa lá da produção. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha só, o número que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com ele, tá? Ela, negativo. Aí eu falei, por que? Ela, não, com ele não. Aí até tirou o cara do camarim. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha só, é que eu preciso fazer isso com um homem. Eu não faço esse número com mulher. Aí ela falou assim, tá bom, peraí. Aí saiu da sala, passou um tempo, voltou. Você vai fazer com a Xuxa. Eita. Aí eu falei, não, peraí. Eu falei, olha só, tu não entendeu. Vai dar Olha só, deixa eu explicar. Eu fico atrás da pessoa, bota a mão por trás e tal. Ela falou, não, você vai fazer com a Xuxa. E a Xuxa sabia qual era do Aí a minha dúvida foi essa. Eu falei, cara, será que ela sabe? Será que ela sabe? Não, ela falou assim, a Xuxa falou que você vai fazer com ela. Aí eu falei, mas eu fiquei na dúvida assim, se eles tinham entendido o que era, entende? Aí eu falei, cara, aí fiquei na dúvida, falei, agora ferrou, mas vambora, entendeu? Vambora. Aí, cara, quando chegou na hora, eu fui, aí fiz normal. Porque, olha só, cara, eu acho que isso é uma característica de qualquer expressão artística, né? Principalmente, assim, teatro, mágico, assim. Porque uma coisa é que eu tô falando contigo, outra coisa é na hora que começa o show. Aí, cara, tu entra assim, tu muda. Muda. Aí não tem... personagem ali, né? Não tem Xuxa, não tem celebridade que for, cara. Eu já fiz pra muitas celebridades. Sei lá, tu já fez pra um monte de... Já fiz pro aniversário de um ano do Luciano Huck, do filhinho dele. Primeiro filho dele foi na Barra, numa casa ali, tinha até aquele vesgo na porta, do Pânico. Sim. Ficava me zoando e tal. Então, eu já fiz pra muita gente famosa, sacou? Só que quando começa o show, cara, eu fiz inclusive a roupinha, eu fiz com o Luciano Huck. É mesmo? Eu fiz, pô. De boa? Aí, de boa? Foi, não, ficou legal. Foi na casa deles e tal. Ficou legal. Eu acho que ele só não gostou muito que despenteou um pouco o cabelo dele. Porque o cabelo dele é penteadão, assim, né? Todo pá e tal. Mas aí, voltando lá. Aí eu fui, na hora, entrei. A Xuxa, você quer? Aí entrei. Aí ela falou, o que você vai fazer hoje e tal? Eu falei, bom, vou fazer a mágica. Aí fui, botei a roupinha nela, botei a cartola, aí botei a mão dela pra trás e fui fazer, cara. E fiz. Porra, também, cara, foi assim, maior sucesso. Porra, todo mundo se amarrou, riu pra caramba. Foi o maior sucesso o número, sacou? Só que, de novo, né? Eu tava por essa agência, então eu não... Cara... Sim, eu até falei pra moça lá que eu tinha um projeto e tal, na época.
de oficina, que era uma coisa assim que não era muito comum. Até hoje também não é muito comum, mas tinha oficina de mágica, um projeto maneiro que eu fazia nos shoppings, era bem legal. Mas não rolou. Agora, vamos lá. Tu contou vitória aí. Agora, conta pra mim derrota, irmão. Perrengue que tu já passou. Já passou perrengue, com certeza. Pô, meu Quanto irmão. tempo? Já tem quanto tempo de estrada? Quase 40. Quase 40 anos. Alguns perrengues você deve ter passado. 87. Tá, beleza. Pô, daqui a 2 anos... Vai fazer Tá, 40 anos, 40 né? anos. 38 anos. Quais perrengues tu já passou? Então, cara, eu já passei... Perrengue mesmo, Não, assim, olha fala só, assim, muito cara, perrengue, muito. Mas assim... Que tenha te marcado. Eu lembro. Teve um que foi... Cara, foi bizarro. Teve um que foi bizarro. Se acontecesse hoje, eu acho que eu tava ferrado. É mesmo? Porque olha só, fui fazer um show numa escola, lá no Recreio. Aí, fiz o show, tal. Acabou o show. Só as crianças e tal. Show infantil dentro da escola. Show infantil pra uma escola. Mas foi geral, não era aniversário, não. Foi geral. Aí, beleza. Acabou o show, eu fui pro banheiro. Aí, eu fui lá no banheiro, sabe como é que é? Banheiro de escola, né? Banheiro de escola. Banheiro de escola. De todo mundo. Sabe como é que é? A porta, ela não vai até o fim. Pelo menos, muitos são assim, né? A porta não vai até o fim. A porta fica, sei lá, um palmo, assim, de distância do chão. Aí, eu tô lá, entrei no banheiro. Não era banheiro de vaso pequenininho, não. Era vaso normal, só que era dos alunos. Aí eu fui, entrei, tá, fechei ali o reservado. Tô lá, fazendo um pipizinho lá e tal. Aí tô lá, cara, assim. E daqui a pouco, quando eu olho pra baixo, maluco, um moleque se esgueirou por baixo da porta. Tá, que merda. E meteu a cara assim por baixo. Que Eu isso? falei que... Cara, aí na hora eu tomei um susto, maluco. Cara, eu tomei um susto, cara. Aí eu saí assim rapidinho, tirei. E o moleque saiu gritando: Eu vi o Pedro do Mágico, eu vi o Pedro do Mágico. Porra, cara. Que merda, irmão. Meu irmão, olha. E aí? Aí eu saí Tu correndo. não falou? Falou assim, porra, não, aqui eu saí correndo. Cheguei pros meus estudantes e falei, já tava tudo desmontado. Falei, vou botar essa porra aqui rápido. Cara, que merda, cara. Olha, Que merda. graças a Deus, eu nunca mais voltei nessa escola. Cara, olha, isso Caraca, daí, cara, eu fiquei... Não, eu era novo, né? Pô, eu era jovem, tá? Entendeu? Mas mesmo assim, cara, uma situação que, porra, cara... Pô, Irmão, te botou cara, numa situação complicada. muito complicada. Se fosse hoje, tava E agora, assim, perrengue de mágica, assim, deu errado. Ih, caramba, eu treinei pra caramba, deu ruim. Não rolou isso? Então, Porque, cara, assim, mesmo no você início... com prática, tu então. vai errar em algum momento, né? Então, no início... Pode errar, né? Até hoje. Ah. Acontece uns deslizes, mas é menos provável. Menos provável. Mas na época, assim, no início eu fazia muitos números, muitas mágicas que eram assim, que necessitavam de muito treino. Por exemplo, aparição de coisa, de pombo, né? Aparição de pombo, que na época eu usava. Umas bolinhas que eu faço até hoje, quer ver? Até trouxe aqui. Se chama Bolas Excelsior. Até hoje eu faço essas mágicas. Que é essa aqui, ó. Entendeu? Aqui. Então, eu comecei fazendo isso aqui. Isso aqui que eu treinava no banheiro. Pegava a bolinha, né? Mostrava a bolinha assim, ó. 2. Tá vendo? Uhum. Aí, aqui. Cara, tem que ter uma habilidade manual Então, absurda pra fazer isso. Então, essa mágica, eu treinava que nem um tarado. Lá, quando eu trabalhava na empresa, dentro do banheiro, o pessoal só ouvia as bolinhas caindo no chão, que não eram essas, eram outras. Pec. Aí, pô, o pessoal... Cara, eu ficava lá, meu irmão, e treinava. Aí... Faço isso até hoje. Então, essas mágicas necessitavam de muito treino. Então, cara, tinha hora que dava uma zica, sacou? Dava uma zica. Aquela do jornal que tu joga água. Isso aí já não é muito treino, né? Dava defeito. Aí eu jogava lá... Molhava o jornal. Molhava. Puta. Cara, olha, eu tinha uma raiva dessa mágica, cara, porque era uma coisa que acontecia assim, de eu... não dependia de mim, cara. Porque o negócio dava defeito, sacou? Aí eu parei de fazer esse negócio. Mas aí, assim, teve algum perrengue brabo, assim, Não, teve um, foi muito engraçado. Cara, teve um, cara. A minha esposa, que hoje minha esposa, ela me ajudava. A gente era namorado na época. Pô, cara, lembrando que eu comecei isso, eu tinha 18 anos, né? 19, Ela 20. botava aquela roupinha também de assistente de mágica, ficava lá, fantasiada. Cara, Normalmente mágica tem aquela assistente, né? Mas não era a roupa, era só uma roupa preta. Tá. Não tinha nada de lantejoula, esse troço, não. Aí ela foi me ajudar. E ela, assim, sempre foi uma pessoa, até hoje, ela é uma pessoa, assim, muito, assim, meio voada, sabe? Assim, meio... Distraída. Sabe? Distraída. Aí ela foi me ajudar. Aí nós fizemos na casa de um conhecido meu, o show. E o cara é pintor de carro. Aí a gente fez num lugar que atrás da gente era a salinha que ficava as tintas que ele usava para pintar o carro. E essa portinha estava aberta.
Aí eu fui... porque tem um detalhe, tá? Teve uma época... Hoje não, há muitos anos, a gente montou... Todo mágico passou a usar um painel. Que você bota as coisas ali atrás, bota o som, bota o material ali atrás, e você fica com uma visão, um visual limpo. Certo. Só você ali, né? Como se fosse um palco. Mas na época eu não tinha esse painel. Era tudo aparente. Eu tinha que esconder em algum lugar, botar as bolsas num lugar, bolsa no outro. Era assim. Aí eu, nesse dia, eu tava fazendo o show e ela tava lá dentro com os pombinhos. Quando ela abriu a bolsa pra botar o pombo lá no lugar que ela tinha que botar pra me entregar com o pombo, quando ela abriu a bolsa, o pombo saiu voando. Ih, cara. Aí saiu voando e parou numa prateleira de tinta lá em cima, assim, no alto. Depois ela me contou, né? Aí, na hora que porque eu fazia mágica, eu abria, assim, o jornal, entendeu? E quando eu abri o jornal, ela me dava um negócio. Eu colocava ali e o pombo aparecia. Cara, eu abri o jornal... Cadê o pombo? Não, cadê ela? Ela com o pombo. Ah, Não vinha nem ela, nem o pombo. Aí eu abri o jornal, olhei pro lado, aí a música rolando. A música era uma música instrumental, assim. Um negócio assim. E eu lá com o jornal aberto. Aí eu desci o jornal assim, olhava para as pessoas. Aí levantava de novo. Aí levantava de novo e falava: cadê a porra? Valéria! Valéria! Aí abaixava o jornal. Cara, aí, enfim, ela não conseguiu pegar o pombo. E aí, tu parou o não, número? Aí eu não fiz o número, pô. Aí eu Enrolou, guardei aquilo. guardou lá, fingiu que nada, deu de louco lá e acabou. Fingi que não fazia parte e tal. Mas aí, cara, isso, assim, coisas assim, entendeu? Já fui fazer show. Teve outra situação também, cara, complicada. Eu fui fazer um show, o cara me contratou, show de adulto. Aí eu fui fazer. Numa casa, no Recreio. Um casarão no Recreio. Cheguei lá, montei tudo, tranquilo, tal. Tinha um DJ, botando música. Gente, umas pessoas sentadas, umas mesas e tal. Aí o cara, tu vai fazer aqui o show. Virado pras mesas da galera lá. Eu falei, tá bom. Aí montei tudo e tal. Comecei a fazer o show. Cara, ninguém interagia com o show. Aí eu, fiquei olhando assim. E já era esse formato de show, de stand-up? Não, de adulto. Já era esse show cômico, com a tônica de humor e tal. Já era o show de adulto, já que tem esses números engraçados. Aí eu comecei a fazer, falando as coisas, e ninguém interagindo. Eu comecei a achar aquilo muito estranho, cara. Aí eu comecei a reparar nas pessoas e eu percebi, cara, que aquilo ali não era um público assim, uma festa. Cara, era eu acho que um clube, entendeu? De executivos e que levava as meninas do job. As meninas do job. Pra que contrataram o mágico pra isso, cara? Cara, não me pergunte. Qual a lógica disso? Eu não sei, cara. Eu acho que era pra entreter, mas eu não sei. Acho que o cara... Cara, aí eu... Mas o cara não me falou nada disso. Tu descobriu na hora lá. Chegou lá, viu pelo ambiente, né? Eu vi, eu percebi. Então, como é que era? Os caras ficavam sentados à mesa com as meninas do job, entendeu? E desenrolando com elas. Porque elas cobram, né? Você lá de e eu fazendo um show número e lá. eu tava preocupado com mais. O cara tava desenrolando ali com a menina. Sabe como é, né, cara? Sabe como é que é essas coisas, né? O cara desenrolando lá com a menina. Aí aquilo me desequilibrou, cara. Aí eu fui fazer um número que eu pego, assim, 6 envelopes. Tá? Aí eu peço uma nota de... Na época eu pedi uma nota de 50. Acho que já era reais, sei lá. Pedi lá uma nota de 50 pro cara. Aí o cara me dá a nota de 50, eu coloco nos envelopes, embaralho os envelopes todinho, dou pro cara embaralhar, o cara embaralha tudo. Eu boto em cima da mesa. Pego um dado, jogo o dado. O cara joga o dado, quer dizer. O número que der, aí os envelopes estão numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os mesmos números do dado. Aí, o número que dá no dado, eu pego e rasgo. Aí eu falo, aí eu aviso, né? Eu falo, vamos jogar o dado aqui, o número que der a gente vai rasgar. Só que R$50, não é R$50 hoje, né? Era como se fosse talvez uns 200 hoje, não sei. Aí eu, acho que até mais, sabia? Acho que até mais. Aí eu fui e jogava o dado e rasgava. Aí jogava o dado e rasgava o envelope. Aí eu perguntava, rasga, o pessoal rasga, e eu Quem tava respondendo, né? Sim. Que era, sei lá, 3. Aí eu tava, aquilo me desequilibrou, porque ninguém participava, show ruinzão. Essa história do artista tem esse negócio, né, cara? Se você não tinha uma plateia... Tem. Porque olha só, isso aí é uma verdade, cara.
público faz o artista. O público faz, cara. Entendeu? Porque se você... Dizer que Curitiba pode ser complicado, né? Pode ser qualquer um. Aí, porra, mas deixa eu só concluir isso aqui, que depois eu vou contar uma história que isso me deixou... Pra mim foi um consolo depois que eu vi essa entrevista dessa artista. Lá no Jô Soares. Aconteceu o seguinte, aí eu tava desequilibrado, então, inseguro ali, naquela situação, e, pô, cara, rasguei o envelope errado. Com R$50. 50 reais do cara. Rasguei. E quando eu rasguei, cara, eu vi a nota assim. Aí eu picotava, jogava no chão, sabe? Aí eu olhei assim pro chão, aquelas 50 picotados, sacou? Aí eu fui. Aí o que aconteceu? Como é que era terminar? A mágica tinha que terminar da seguinte forma. No final, sobrava um envelope, aí eu dava na mão do cara e falava assim pra ele: abre só quando chegar em casa, tá? Essa era, né, o final do show, do número. Aí o cara, claro, o cara abria ali na hora e via que o dinheiro tava lá e tal. Mas aí o cara abriu e não tinha nada. Dinheiro. E aí? Aí acabou o show. Acabou o show. E eu assim, falei, cara... E aí? E puxa assim, R$50 pra dar pro cara. E eu assim, sabe? Eu tava desesperado. Uma situação horrorosa. Aí o cara chegou, o cara responsável pelo evento falou assim, Skinny, cadê o dinheiro do cara? Aí eu falei, não, tá aqui o dia, eu vou dar, não, faz parte. Ele, faz parte. Eu falei, pô, já vou dar o dinheiro pra ele aí já, pô. O cara, não, tranquilo. Cata o dinheiro pra dar pro cara. Aí eu não tinha dinheiro, porque eu não tenho hábito até hoje de andar com dinheiro espécie, eu não tenho esse hábito. Eu já não tenho esse hábito há muito tempo. Pô, cara, eu cheguei... O dinheiro sumiu, foi mal. Cheguei pro meu ajudante. Cara, tu tem 50 reais aí? Ele falou, tenho. Me dá essa porra aí. Aí peguei os 50 reais, tá aqui. Dá. Pô, falei, já reduziu o cachê, né? Irmão. Agora, esse lance aí que tu falou... do público, né, cara? O público faz o artista, derruba ou levanta, né, cara? Exatamente. Cara, ó, tanto que... Olha o que já aconteceu comigo. Eu fiz um show, um showzaço, assim. Não eu, né? O show que eu faço sempre. Só que a plateia, cara, o público foi assim, nota 1.000.000, sacou? Aí, uma pessoa que tava lá viu o show, pô, se amarrou, né? Falou, caraca, tudo adulto participando, um troço assim maravilhoso. Aí a mulher, pô, me contratou. Aí eu fui fazer o show pra ela. Só que a plateia dela, meu irmão, não era igual da outra festa. Aí ela chegou pra mim e falou, poxa, você não fez o mesmo show, né? Eu tinha feito o mesmo, cara, eu faço o mesmo show. Aí eu falei, não, eu fiz o mesmo show. Ela, mas lá foi tão legal aqui, não sei o quê. Aí vai explicar. Tu vai explicar. Que os convidados não... Cara, que o público... Porque a pessoa que não é artista, que não é envolvida com esse mundo, a pessoa não sabe disso, sacou? Ela não sabe. Ela pensa assim, se você agradou no lugar A, tu tem que agradar no lugar B. Mas pode não acontecer isso. Aí que é a história que eu falei da artista aí. Aquela Cláudia Gimenez. Ela foi no Jô Soares. Eu vi essa entrevista. Ela fala que ela foi um balde de água fria, ela quase desistiu. Pois é, ela foi lá no teatro lá e o Jô Soares depois até disse pra ela que aconteceu com ele a mesma coisa. Ela chegou lá no teatro e começou a fazer o show. Lotado, tá? Lotado. Ou seja, as pessoas foram lá pra ver ela. Sim. Chegou lá. Mas é um pouco mais frio, né? Dizem isso, né? Aí foi lá e tal. Aí ela foi, iniciou o show e a plateia, cara, a plateia morta. Aí ela sentiu aquilo, aí falou, pô, porque a gente tem os nossos trunfos, né? Esse eu faço também. Quando eu chego no lugar, eu sinto que o negócio tá, eu mando o meu melhor número, que é pra levantar a galera. Aí ela foi e jogou a melhor piada dela, cara. Ninguém riu. Isso, contado pra estar na internet aí. Ó. Você vai aí no YouTube aí que tu vai achar. Aí ela foi e disse que ninguém riu. Aí ela saiu de lá, em suma, resumindo, ela saiu de lá arrasada. Saiu de lá arrasada e tal, e achando que queria até parar de trabalhar com isso. Porque ela achava que o problema era dela. E não é, né? Não, e assim, eu acho que isso é vibe do público. Você faz show também pra empresa, né? Coisa customizada, né? Teve até um que a gente fez até o texto e tudo mais, preparei o texto pra ti. E aí, e assim, você conseguiu moldar, e claro, né? O público receptivo já estava pronto, né? Pra receber, você faz a piada moldada para aquele público. Então, isso que a gente fez foi muito legal, porque a pessoa chegou para mim, queria um show de adulto, só para mulheres, porque era Dia das Mães, era comemoração do Dia das Mães, e as funcionárias todas iam levar as mães. Só tinha mulher, cara. E ela chegou para mim e falou, ó,
eu quero que você coloque umas peculiaridades da empresa. Tipo o elevador que demora, o bebedouro que está sempre... Esse tipo de coisa assim, né? Esses cotidianos da empresa. Aí ela me deu os tópicos, aí a gente se reuniu, né? Tu lembra? A gente se reuniu. Para montar isso... Aí montamos aquele texto e eu fiz, cara, e uma piada que a gente bolou, uma piada que a gente usava, que era uma piada meio que interna no nosso grupo de amigos e tal. Eu usei lá, o pessoal veio abaixo, entendeu? E só mulher, cara. De homem só tinha eu, o cinegrafista e o DJ. Não, e botando aqueles cotidianos ali, né? E botando aqueles cotidianos de empresa que você tinha que encaixar dentro da piada. Que, sim, né? nós encaixamos, né? Ficar... A gente conseguiu pegar as peculiaridades da empresa e colocar, fazer daquilo uma piada. E deu muito certo, cara. Pô, as pessoas... O show foi muito legal. Mas, com tudo isso, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, olha só, tudo que eu tô falando... Eu falo da minha experiência, da minha vivência e de onde eu tô. Então, outra pessoa de outro estado vai falar, mas aqui não é... Aqui, para mim, a minha vivência é essa. Eu tô falando de mim, entende? Eu não tô generalizando. Aqui no Rio, para mim, show de adulto, já há muito tempo eu já tento emplacar isso, mas não é igual ao infantil. Porque a minha praia sempre foi infantil. Mas você tem uma pegada de stand-up, cara, que você você consegue fazer. Tem. Você tranquila. Tanto é que o teu show de adulto é um stand-up com mágica. Porque, olha só, é um stand-up com mágica, esse cara. formato que eu tenho do show, que hoje você pode dizer até que é um stand-up, eu já fazia há muito tempo. Entendeu? Não tem piada, contar piada, não tem isso. Mas você brinca com a situação. Você brinca com o cara, chama o cara pra fazer tal coisa, esse da roupinha, não sei o quê. Então tem a opção de piadinha, sabe? Sim, tem as piadas. De zoação e tal. Então, isso aí é o que o pessoal faz hoje, né? Só que não envolvendo mágica. Mas o meu show já tinha isso há muito tempo. Que hoje você pode dizer que é um show de adulto, é um stand-up com mágica. Com mágica, com stand-up com mágica. Na prática é isso. Acaba sendo isso. É porque a tônica é a mágica, né? Sim. A mágica e... Sim, é a tônica. Agora, tem uma pitada do humor, né? Na brincadeira. Sim, né? Não, mas tem piada, cara. Tem piada. Eu já vi teu show de adulto, fora aqueles que a gente montou para as empresas. Assim, o show em si, cara, você tem consegue fazer bastante coisa. Tem a piada, mas não é que eu faço... a piada é dentro de um contexto do número, entende? Claro. E agora, é piada solta. Deixa eu te perguntar, em relação assim, você falou perrengue, você já falou aí assim, do auge aí, né, de pontos altos. Teve já alguma situação que você fez que te desestabilizou? Alguma coisa que te sensibilizou? Falou assim, cara, isso aqui... Cara, olha só. Como é que é isso? Assim, sei lá, cara, pegou, sei lá, pai separado, sei lá, não sei. Qual a situação essas coisas não. Essas coisas não. O que me deixa, o que me abala até hoje quando eu vou... Hoje menos, né? Assim, não é que me abala menos, mas hoje eu sou um pouco mais resistente a isso. É o INCA. Que eu sou voluntário lá no INCA, o pessoal me chama. Tem até um tempo que eles não me chamam. O pessoal do INCA aí, estou sempre à disposição. Tá disponível aqui. Sempre. Não, sempre. Sempre que eles me chamam, eu vou. Você faz show lá? Só que teve a primeira vez. Me chamaram para ir no INCA, eu fui. Eu nunca tinha entrado ali. Né? Eu nunca fui. E é um universo, e é uma realidade que só sabe quem está lá dentro. Entende? Então... Eu fui fazer o show. Cara, as criancinhas lá com acesso, né? E tal, assim, carequinhas, você morre de pena, você vê aquela coisa... Aquilo já te deixa... Já te toca, né? Teu coração, cara, fica, sabe? Assim, tu fica muito mal vendo aquilo. Pô, criança, né, cara? E quem tem filho sabe. Pô. Aí, quando acabou o show, a responsável lá chegou e falou assim, Skinny, você pode ir num quarto ali fazer o show para uma menina que ela já não sai mais da cama e tal, e ela tá assim, sabe, num estado bem, bem crítico. Eu acho que ela não quis falar terminal, ou não sei se não era, mas ela falou com um estado bem crítico. Aí eu falei, claro, não, vou lá e tal, babá. Só que aí, cara, eu já tinha saído do meu... que a gente tá falando agora há pouco, já tinha saído do meu personagem, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ele, na hora que eu tô fazendo o show, é uma coisa até que meio que automático, né? Mas a gente já tinha saído, né? Já tinha saído dali e tal, já tava fora. Eu falei, claro, vou lá fazer. Aí tem umas bolinhas de espuma, né? Umas coisinhas, uns close-ups, né? Close-up é aquela mágica que você faz... De perto. De perto ali, aquela coisa... De perto. Então, isso é close-up.
Aí eu fui fazer umas magiquinhas dessa com ela. Cara, quando eu entrei lá, a menina tava na cama, né? No leito. E numa situação e uma aparência, assim, cara, muito complicada. Então, quando eu entrei lá e eu fiz aquilo, quando eu saí dali, eu desabei, cara, de chorar. Desabei de chorar. Porque, cara, é uma situação, ainda mais assim, que a minha filha teve uma doença. Nessa época eu não tinha filho. Mas hoje, quando eu lembro dessa história, eu automaticamente remeto à minha filha. Então, isso me deixa... Aí, hoje eu vou lá no INCA, as últimas vezes que eu fui, fiz até num palco e tal, mas aí você vê, cara, muitas criancinhas assim, sabe... Às vezes até com uma deformidade no rosto e tal. É muito difícil, cara. Aquele pessoal lá do INCA, eu vou te falar. Legal, mas legal esse trabalho e o teu trabalho, essa disponibilidade de lá também, cara. Porra, não, aí eu sempre disponível. Como eu disse, já tem até um tempo que eles não me chamam, né? Mas eu sempre estive disponível, nunca disse não. E deixa eu te perguntar. Não, deixa eu só concluir. Lembrei de um detalhe aqui que a gente estava falando sobre esse negócio de público. Tem uma coisa que é bem curiosa, né? No show infantil. É uma coisa que acontece muito. Quer dizer, não muito, mas acontece. Por exemplo, eu fiz um show ontem. Aí, para crianças. Aí a criança me viu, né? Uma festinha, estava lá convidada, criança de convidada, me viu. Aí a criança vai e pede para a mãe. Chama o Cisquinho e tal, babá. Aí a mãe me liga, sei lá, 2 meses depois, 1 mês, 6 meses, não sei quanto, né? Me liga. Aí fala, oi, Cisquinho, tudo bem? Normalmente, isso acontece normalmente quando o tempo é curto. A criança me viu e o aniversário dela é perto. Certo. Aí ela fala, oi, Cisquinho, tudo bem? Minha filha te viu no aniversário da fulaninha, sei lá, 1 semana atrás, 2 semanas, e eu queria contratar para você, mas dá para você mudar o show? Aí eu falo, cara, é que a pessoa não sabe, né? A pessoa tá na maior... Mudar a piada, mudar os números, não, você fala. Mudar os números. A pessoa não sabe, ela tá na melhor das boas intenções. Aí eu vou, com argumento, eu explico pra pessoa. Pô, a gente que tem filho, a gente sabe. Sim. Quantas vezes nossos filhos pedem pra assistir o mesmo filme? 10 vezes. 10 vezes. 20, 30, o mesmo filme. Quando você faz uma brincadeira com a criança que ela gosta, o que ela fala? Repete. De novo. De novo. Né? Então, isso no show é a mesma coisa. O prazer da criança está em saber o que vai acontecer. E ela gostou aquilo que ela viu. Ela quer aquilo. Ela quer aquilo. É igual ela gostou de um brinquedo, você compra outro. Sim. Entendeu? Então, claro, as mães, os pais e tal, a intenção é boa, né? Mas não assim, não atende a expectativa da criança. A criança quer aquilo ali. É porque o adulto quer trocar, né? Agora deixa eu te perguntar. Pô, quando fala de mágica e tudo mais, cara, toda vez que eu vejo lembra aquele filme, aquele Truque de Mestre, que tinha... Pô, aquilo ali é real, aquilo ali é viável dos caras fazerem, que eles botaram no filme. Aquilo ali, de fato, é possível acontecer. Porque você tem David Copperfield, esses caras grandes aí que fazem 1001 mágicas. Obviamente, aquilo ali deve estar vinculado a orçamento, né? Ou seja, quanto mais grana, mais elaborada a mágica é. E também é conhecimento e tal, da mágica. Aquele filme ali, tu acha que aquilo ali foi... Não, aquilo é filme, né? Sim, mas... É ficção, né? Mas nada daquilo ali batia com a realidade? Muito pouco? Cara, eu vi o filme, eu não lembro de todas as cenas do filme, todas as cenas de mágica, mas é ficção, né? É ficção. Aquelas coisas não... tem até, assim, por exemplo, sumir de um lugar, aparecer em outro. Isso existe, mas não do jeito que é mostrado no filme. Entendi. Que é uma forma impossível de você fazer, entendeu? Pô, o cara sumir daqui, aparecer na França. Pô, cara... Não. Porra, entendeu? Claro. Não dá. Agora, deixa eu te perguntar. O cara que quer entrar hoje, assim, vou começar a fazer... Eu quero aprender mágica, eu vou virar mágico, vou seguir esse caminho, vou fazer show. Qual o caminho para o cara começar hoje? Conhece qual era o nome local que você ganhava, dava carteirada lá? CBI. Não existe mais. CBI não tem mais. Eu acho que não existe mais. E não existe uma escola de mágica? Assim, cara, aqui no Rio, não. No Brasil, tu sabe? Não sei. No Brasil, não sei. Aqui no Rio, não tem. Ainda é no esquema de você comprar... Mas tem loja de mágica que o cara compra mágica. Só internet, cara. Só internet Só hoje? internet. O cara compra, treina em casa e... A gente tá com tempo aí? Hã? Tá com tempo? Vai, tá tranquilo. Vou fazer uma mágica aqui. Ó. Baralho.
normal, beleza? Já viu... Você tem cidadania portuguesa, né? Tem. Já viu como é que português embaralha? Não. É assim que o português embaralha. Aí, vou dar uma embaralhadinha aqui. Pronto. Agora é o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no baralho e você manda parar quando você quiser. Tá. Vou passando assim, ó. Aí você fala para, tá? Tá, vai lá. Vamos lá. Para. Mais rápido. Para. Mais rápido. Porra. Vai, tem que ser rápido. Né? Vai. Para. Para. Aí. Tá. Tira a carta. Ok. Pode mostrar aí pro... Se quiser mostrar, se não Sim, mostrar. mostrar pra galera É, lá. mas eu vou Vai ter lá. que virar aqui, né? Vamos lá. Ok. Ok, mostrou? Beleza. Bom, cara, seria muito fácil eu falar assim, essa carta é tal. Isso é uma coisa bem, né? Fácil de se fazer, né? Mas o mais difícil é se outra pessoa adivinhar, né? Como assim? Presta meu telefone aí, por favor. Vai ser assim. Você escolheu a carta aí, não foi? Sim. Porque, pô, o mágico acertar é fácil, né? Aí fala assim, mas é mágico, né? Aí fica mais fácil. Vamos ver se ela vai atender. Alô? Alô? Oi, tudo bom? Tudo? É. Bom, tô falando com a Valéria. Tá. A tua esposa. Minha esposa, é. Valéria, é o seguinte. Ó, não vai me fazer passar vergonha, não, hein? Olha só. A Valéria é meio distraída, hein? A Valéria é distraída. Olha só, é o seguinte. Pra você se redimir lá do pombo, lá na casa do Robertinho, você vai fazer o seguinte. Ó, o Fabiano, eu peguei aqui um baralho aqui, o Fabiano escolheu uma carta, tal, ele mostrou lá pro pessoal lá a carta. Agora eu quero que você tente adivinhar ela. Então, olha só, é o seguinte. Você sabe que o baralho, ele tem cartas vermelhas e cartas pretas, né? Sim. Então, escolhe aí uma cor, vermelho ou preto? Vermelho ou preto? Ai, meu Deus. Pode demorar bastante, temos a noite toda. Ai, você sabe como eu era, né? Eu sei. Peraí, vermelho. Vermelha? Tá. É. Bom, agora no baralho a gente tem cartas de números e cartas com letras. Números ou letras? Número. Número? Não, bota letra. Letra vermelha? Agora chega. Letra vermelha, né? Agora, nas letras a gente tem o valete, que é o J, a rainha, que é o Q, e o rei, que é o K. Então, peraí. Carta vermelha, letra, 1 dos 3. J, Q ou K? O rei. Cara, olha só. Eu não sei qual é a graça aí, qual é a brincadeira. Eu não tô no rolo. Alguma coisa tem. Eu não sei como é que é, qual é a pegada da mágica, eu não sei. Você errou, eu sei que eu não tô na mágica, pô. Não, mentira, não errou não. Acertou, meu amor. Parabéns. Tá redimida. De fato, cara. Valeu, não pesquei qual é a situação. Não beijo, pesquei como é que você pegou isso aí. Eu sou mágico, né, pô? Pô. Então, cara, mas fala aí. Me diga, agora sim, cara, todo mundo que vem aqui, o programa é Meu Pai Dizia. Para referência a quem, no caso, meu pai, sim, pessoas que foram referência, né, pra gente. E aí, já você contou toda a tua trajetória e tudo mais. O que se o teu pai ou alguém que tenha sido tua referência, ou às vezes tua mãe, tua avó, não importa, cada um tem alguém que é uma referência. O que teu pai, né, ou tua mãe, ou seja, o que ele dizia que você lembra? Meu pai não, né? Porque eu nunca tive pai, né? Então minha mãe que foi meu pai e minha mãe. E um beijo pra ela, porque minha mãe não tem igual. Então é o seguinte, cara, eu gostava muito de ir à praia, né? Pô, todo mundo, né? A praia e tal, e saia com a molecada, a gente ia. E minha mãe sempre dizia pra mim, cara,
mar não tem cabelo. Mar não tem cabelo. Porque não tem onde se agarrar, né? Então, tu tá no mar lá, tá nadando, vai se afogar, vai se agarrar onde? Essa né? não é da minha época, não. Não sou mais novo que isso. Aí ela dizia sempre pra mim, olha, cuidado, hein? Mar não tem cabelo. Dizendo, como quem diz, né? Pô, não tem onde você segurar. Então, é isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu ouvi muito dela. Show. Cara, brigadão você ter participado. Nada, pô. Show. Deu pra gente rir bastante aqui. Para quem quiser, show do Siskini, vai estar aparecendo aí as mídias sociais dele. Tá? E é isso aí, galera. É isso aí. É @Siskini, Instagram. E entre em contato lá tem telefone, tem tudo. Então segue lá, show infantil, show adulto. E é isso aí, estamos na pista. Isso aí. E quem puder também seguir a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aparecendo aí na tela. Tá? Obrigado mais uma vez. Um abraço, irmão. Valeu.